Chega mais que a história de hoje é uma sequência de enganos. A nossa brazuca só queria passar uns meses nos Estados Unidos e achou que era só ir ali na cidadezinha e voltar. Ela não sabia, não tinha a menor noção que entrar aqui é burocrático pra caramba. E assim, não importa se você tem o visto e a documentação toda certinha ali no aeroporto, na hora de passar na imigração, se os caras não vão com a tua cara, pode complicar e muito a tua vida. No caso da nossa brazuca, ela nem estava com tudo certinho e acabou sendo mandada para a famosa salinha. Mas esse nem é o grande lance dessa história. O negócio foi tão confuso e o processo dela tão bagunçado que ela acabou denunciando uma família que morava aqui há anos de forma ilegal. Será que deu ruim? Só escutando mesmo para entender tudo o que ela aprontou aqui. E antes de começar, eu já vou pedindo para você seguir a gente no YouTube, ou então nas plataformas, ou então não, e também nas plataformas de áudio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. E deixa para mim um comentário, me conta se você já conheceu, já esteve nessa tão famosa salinha. Então, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Mel. A Mel veio a primeira vez para os Estados Unidos quando ela ainda era adolescente. Aquela coisa de pacote da Disney. Então, nessa época, ela deixou tudo por conta da agência e fez uma viagem tranquila. Quem vem assim não precisa esquentar muita cabeça, né? Tem guia pra tudo, nem falar inglês precisa. Até aí, beleza. Mas, anos mais tarde, quando a Mel já estava um pouco mais velha, quando ela estava na faculdade, ela conseguiu um convênio com uma Universidade de Portugal para fazer um intercâmbio lá na Europa. E aí, antes dela ir para Portugal, ela tinha uns meses de folga. Era tipo assim, vamos supor que a gente esteja em novembro e a aula da Mel ia começar em agosto do ano seguinte. Tipo isso. Por isso ela tinha esses meses aí para fazer qualquer coisa. E o que a Mel pensou, já que eu vou ficar mesmo esse tempo sem estudar, vou morar 6 meses nos Estados Unidos. Porque quem tem visto de turista pode ficar aqui nos Estados Unidos no máximo 6 meses de forma legal. Bom, ela tinha um amigo que morava aqui e como já tinha o visto, estava tudo fácil. Só tinha que comprar a passagem, arrumar as malas e vir. Mas sabe como mãe é, né? Nessa época, a Mel tinha uns 20 anos e a mãe dela estava assim, insegura de deixar a menina sozinha no mundo e foi lá falar com uma amiga dela. Ela contou para essa amiga que a filha estava indo passar uma temporada nos Estados Unidos e que ela, a mãe, estava meio aflita com isso. Eu vou chamar a mãe da Mel aqui de Marli e essa amiga dela de Gisele. Então, naquele papo ali de mãe para mãe, a dona Marli falou para dona Gisele desse medo aí que ela estava sentindo. Mas, gente, parece que mãe sempre tem uma solução para tudo, né? A amiga da dona Marli, a dona Gisele, disse que tinha uma amiga de infância que morava aqui nos Estados Unidos. E, por coincidência, essa amiga morava exatamente na mesma região onde a Mel estava querendo ir. Então, a dona Marli não ia precisar ficar preocupada, porque aquela amiga ali da dona Gisele podia dar acolhida para Mel. Eu nem falo acolhida assim no sentido de abrigar, de receber em casa, não. Mas no sentido de explicar como as coisas funcionam por aqui, porque a gente sabe que é muito diferente do Brasil. Principalmente essa coisa de remédio e médico, porque se você tá aqui sozinha, você fica meio perdida, né? Até saber como as coisas funcionam, leva tempo. Então, se tem alguém para te dar um norte, você já economiza dinheiro e até estresse. Daí a dona Marli ficou aliviada. A dona Gisele deu lá um papelzinho para ela com o nome e o telefone da amiga aqui dos Estados Unidos. Eu vou chamar essa amiga de Reginalda. Guarda esse nome aqui, porque vai ser importante para entender a história lá na frente. Na verdade, essa história é cheia de personagens. Então, até agora tem a Mel, que é a nossa Brazuca Master,
Aí tem a mãe dela, que é a dona Marli, a amiga da mãe, que é a dona Gisele, e agora a dona Reginalda, que é a amiga de infância da dona Gisele, que mora nos Estados Unidos. Acho que ficou mais fácil explicar assim, né? Aí a dona Marli agradeceu a dona Gisele e colocou lá o papel no bolso. Quando ela chegou em casa, foi toda animada a falar para Mel que tinha arrumado uma pessoa de confiança nos Estados Unidos, que era uma pessoa conhecida, caso a Mel precisasse de ajuda com alguma coisa. E sabe como é que são os jovens, né? Eu adoro esse choque de gerações, que chama a galera mais nova de jovens, com ar de quem sabe tudo na vida. Pois é, a Mel nem deu importância para aquele papel, muito menos para essa mulher, que podia dar o apoio para ela. Catou lá o papelzinho dobrado, colocou na carteira e foi lá terminar o que estava fazendo. Não estava nem aí. Bom, passaram-se umas semanas até chegar o dia do embarque. Teve aquela despedida gostosa e a Mel embarcou para os Estados Unidos, achando que ia ser igualzinho da vez que ela veio para Disney. Mas, chegando no aeroporto, um pouquinho depois de desembarcar, ela percebeu que não era bem assim. Vamos ao passo a passo do que vai acontecer para vocês acompanharem tudinho aqui comigo. Porque tudo aconteceu por causa de um erro. Um erro bem bobo foi ficando maior até virar uma bola de neve. Mas que erro, afinal, foi esse? Gente, é bobo, já avisei. Quando a Mel passou pela imigração, pelo guichê, onde fica o oficial do governo, checando as informações, o homem deu uma olhada no passaporte dela e... ok. Aí ele foi ver a passagem. E a passagem estava com data de retorno para dali 8 meses. Quer dizer, eu não tenho as datas certas, mas só para dar um exemplo, a data de ida era 1º de janeiro e de volta 1º de agosto, ou seja, 8 meses e com o visto de turista. O brasileiro só pode ficar 6 meses nos Estados Unidos. Então, a Mel comprou a passagem para ficar mais tempo do que é permitido. Bobo, né? Não falei? A Mel me disse que comprou a passagem meio que em aberto, porque naquela época, a gente está falando de 20 anos atrás. Naquela época, a gente podia comprar passagem e mudar a qualquer momento, sem ter que pagar mais e tal. Então, na cabeça dela, era uma coisa super de boa. Mas na cabeça do oficial era alerta vermelho para imigração ilegal. Aí, o que fizeram com a menina? Levaram a Mel para a salinha. Isso mesmo. Quem é imigrante sabe que falou em salinha, a gente até arrepia, porque não sabe o que vai acontecer lá. Eu tenho uma amiga que tinha um visto de jornalista de 4 anos. E quando passou na salinha, deram uma autorização para ela de 4 dias. Acredita? Cismaram com ela e não sei por que não mandaram ela embora na hora. Deram 4 dias para ela voltar para o Brasil. Então, voltando aqui para Mel. Ela foi para a salinha, eu pedi para ela me descrever como é essa salinha. Nesse caso, é a salinha do aeroporto de Atlanta, na Geórgia. O cara lá do guichê apontou uma porta e mandou a Mel ir para lá. 2 coisas aqui. A Mel mal falava inglês nessa época. Outra coisa, ela nunca tinha ouvido falar dessa salinha. Ela não fazia a menor ideia de que quando existe um comportamento suspeito, as pessoas são mandadas para lá para averiguação. Então, sem saber nada, ela só obedeceu e foi para essa linha. Na real, a Mel achou que ela estava indo era para uma sala de espera para aguardar o próximo avião, porque ela estava em conexão. Não estou falando que ela é sem noção. Bom, chegando lá, ela me disse que era tipo um escritório médico. Tinha um balcão pequeno e umas pessoas sentadas em cadeiras que pareciam pacientes esperando atendimento. Aí os policiais trouxeram as malas dela e colocaram nesse balcão. As malas dela estavam todas fuçadas, tipo, a mala estava tudo bagunçado. Eles já tinham mexido lá procurando alguma coisa. Ela me disse que eram uns 4 homens bem grossos, tipo seco, estúpido. Nada amigável, não. Os caras falavam com ela e ela não entendia bulhufas. Eles voltaram a mexer na mala. Eles usavam luva e pegavam tudo lá dentro, tipo coisas íntimas como calcinha.
ali, na frente de todo mundo na salinha. E falava coisas que ela não entendia nada. Ela até pediu um intérprete, mas cadê que aparecia? Nada. A Mel começou a ficar tensa, com uma dor de barriga do tamanho do mundo, sem contar na diarreia. Tem gente que é assim, né? Não pode ficar nervoso com o intestino, ou prende ou solta tudo. No caso dela, liberou geral. Então a coitada ainda tinha que ficar indo no banheiro toda hora. A sorte é que tinha banheiro na salinha. Mas aí ali no meio daquela tensão, o tempo foi passando. 1 hora, 2 horas, 3 horas, e sem saber o que estava acontecendo, a imaginação da Mel rolou solta. O primeiro pensamento foi: vixe, colocaram droga na minha mala. Aí, ela nem se deu conta de onde estava e na hora pensou nos brasileiros que são condenados à pena de morte na Tailândia por transportar drogas. Já imaginou a mãe lá no Brasil chorando de ver a filha na televisão? Aí caiu a ficha. Não, aqui é Estados Unidos, então eu vou presa e vai ser igual nos filmes. Minha família nunca vai conseguir me tirar da cadeia. Ai, meu santo. Enfim, nessas horas só Deus para tirar esses pensamentos ruins da cabeça. Até que no meio daquela confusão, ela escuta uma palavra mais familiar. E que palavra é essa? Reginalda. Ela olhou pro agente com cara de... Hein? E ele repetiu a pergunta. Who is Reginalda? A gente aqui sabe que Reginalda era aquela amiga da mãe da Mel. O nome que estava no papelzinho. Aquela mulher que a Mel podia ligar se precisasse de ajuda. Vocês lembram, né? Pois é. Eu e você, a gente lembra porque eu acabei de contar. Mas a Mel não fazia a menor ideia do nome dessa mulher do papelzinho que estava na carteira, que o nome dessa mulher era Reginalda, enfim. Ela só sabia que já tinha escutado esse nome antes. Então ela falava, eu não sei, I don't know. Nunca vi essa tal de Reginalda na minha vida, não faço ideia. Mas os oficiais iam acreditar? Eles acharam na carteira dela o pedaço de papel escrito Reginalda e o número do telefone da mulher. Vocês acreditam? Eles revistaram até a carteira dela. Por isso, galera, cuidado com tudo que carrega na mala. Nos bolsos, na carteira, se a imigração lá no aeroporto cismar com você, eles olham tudo. Se vai pra salinha, além de fazer uma varredura na tua ficha, eles checam até pedacinho da sua mala. Todos os pedacinhos da sua mala. Os bolsos da roupa e até a carteira, como aconteceu com a Mel. Já vi caso de acharem até mensagem apagada em celular, então é bom ficar esperto. Bom, nesse tempo aí que a Mel estava falando que não conhecia nenhuma Reginalda, a intérprete chegou. Só aí caiu a ficha da Mel de que a tal da Reginalda era amiga de infância da dona Gisele. Só aí ela foi entender. Mas nessa altura o nome da Reginalda estava escrito bem grande numa lousa branca que tinha lá na salinha. Reginalda da Silva. Eles sabiam até o sobrenome da mulher. Eles colocaram o nome e o telefone dela bem grande para todo mundo ver e disse: Você tem um contato com essa mulher? Você tem o telefone dela nas suas coisas. Essa mulher está nos Estados Unidos desde 1996. Essa mulher está ilegal. Você vai se encontrar com a Reginalda? E agora? Agora a Mel falou para os agentes: Ué, liga para ela então. Eu tô falando que eu não conheço essa mulher. Liga para minha mãe. Gente, e não é que a imigração ligou mesmo para a mãe da Mel no Brasil? E o que eles perguntaram? Pois, Reginalda. E pior, é o que a mãe respondeu. Não sei. A dona Marli também não se lembrava dessa mulher. Mas ali na confusão, a mãe da Mel ficou pé da vida e falou assim: Quer saber? Me manda minha filha. Me manda minha filha de volta, porque esse país mequetrefe não merece uma menina dessas. Manda ela de volta pro Brasil agora. Gente, é essa hora que a Mel podia ter sido deportada. Acontece isso o tempo todo, né? Porque aqui ia ser diferente. Não sei, mas foi. Isso mesmo, do nada não, né?
Foi a força da dona Marli quando pediu para mandarem a filha dela de volta. Ela foi muito segura, né? Eu acho. Só que o efeito foi o oposto. Em vez de deportarem a Mel, eles liberaram ela para pegar o próximo voo e seguir para o destino, para ela seguir viagem, tocar a vida. Nem pergunte aqui para mim o que aconteceu. Eu não faço ideia, do mesmo jeito que não faço ideia porque minha amiga só foi autorizada a ficar 4 dias enquanto tinha um visto de 4 anos. Acho que é coisa da cabeça deles. Bom, a Mel saiu do aeroporto aliviada, mas ainda preocupada porque ela pensava: e agora? O que vai acontecer com a tal da Reginalda? Bom, a Mel não tinha ideia. Aí se você tá pensando que essa história acaba aqui, tá enganado. Agora é que vem a parte mais surpreendente dessa história. Bom, depois desse susto, a Mel encontrou com um amigo dela e vida que segue. Episódio Reginalda ficou pra trás. Será? A Mel não teve coragem de ir atrás da tal Reginalda para contar o que tinha acontecido. A Mel começou a trabalhar para uma família americana. Ela trabalhava de babá e tinha um casal de brasileiros que fazia a limpeza da casa dessa família. A Mel me disse que era um casal assim já de meia idade e que eles meio que viraram pai e mãe para ela. Eles eram super queridos. Era um casal do Nordeste que vira e mexe fazia arroz e feijão para ela. Ela amava. Só para explicar aqui que arroz e feijão a gente só tem aqui nos Estados Unidos se a gente fizer, ir para a cozinha e cozinhar. Ou se for num restaurante brasileiro. E não é todo lugar que tem restaurante brasileiro. Então, a gente valoriza um arrozinho com feijão. Naquele momento ali, quando esse casal cozinhava, era como se a Mel estivesse em casa. Daí um dia ela resolveu contar para eles a aventura que foi chegar nos Estados Unidos. Ela foi lá e falou tudo o que eu contei aqui. A história do papelzinho, que a imigração achou com o nome da tal da Reginalda, que ela nem conhecia essa mulher, que tinha chegado em 96 e estava ilegal e que agora estava lá com o nome da imigração, com o telefone e tudo mais. O senhorzinho brasileiro ficou muito impressionado de escutar a história da Mel. Mas a mulher dele ficou muda, tipo, não conversou mais. A Mel viu que ela não gostou da história e saiu ali da conversa com cara meio amarrada. A Mel não entendeu nada. Daí no próximo dia de faxina, a mulher da limpeza falou pra Mel: menina, a gente precisa ter uma conversa. E aí o que aconteceu? Aconteceu que a Mel é tão cagada, eu tô usando essa palavra aqui porque foi ela que me falou essa palavra. A Mel é tão cagada que não é que a faxineira era essa senhorinha, né, que faz o arroz e feijão pra ela. Não é que essa senhorinha era amiga da tal da Reginalda. Como assim? Que mundo pequeno, né? Quantos brasileiros que tem nos Estados Unidos para Mel chegar e conhecer justo a amiga da Reginalda? Pois é, a amiga de infância da amiga da mãe era amiga da faxineira da casa dos americanos que ela trabalhava. Que loucura, né? Isso mesmo. E quando a faxineira, vou chamar ela aqui de Maria. Daí quando a Maria soube da história, ela logo conectou os pontos e naquele dia mesmo, ela saiu do trabalho, naquele dia que a Mel contou a história. Ela saiu do trabalho e fez o quê? Foi correndo na casa da Reginalda contar pra ela. Contou tudinho. Inclusive que o nome da Reginalda estava lá bem grande no quadro branco na imigração. Reginalda da Silva. E o telefone dela também. Gente, se coloca no lugar da Reginalda. Você está nos Estados Unidos vivendo de boa por anos, décadas, de forma ilegal. Quer dizer, o governo até sabe, mas eles fazem vista grossa, né? Mas agora teu nome pula assim, no colo deles. É como se passasse aquelas canetas amarelas fluorescentes em cima do nome na lista de pessoas sem status. O que você faria se tivesse no lugar da Reginalda? Você seguiria a vida normal? Tipo, não vai dar nada. Imagina, se a imigração for atrás de todo imigrante legal, não termina nunca e haja dinheiro para isso. Opção número 2. Você conta para a família o que está acontecendo e juntos decidem o que fazer, como agir. Tipo, tomam ali uma atitude democrática, já que qualquer decisão vai afetar a vida de todos. Ou
Opção número 3. Nem fala tchau pra Maria, sai correndo, catando os trem da casa pelo caminho, liga pro marido alugar uma van de mudança, cata as caixas da vizinha, joga tudo lá dentro, carrega os móveis nas costas, aquela hora ali mesmo. O que a Reginalda fez? Opção número 3. Tá na cara, fala aí. Foi isso mesmo que a dona Reginalda fez. Quando ela ficou sabendo da história, já era umas 7 horas da noite, estava escuro já. Ela nem teve tempo de procurar uma casa, nem de encaixotar as coisas direito. Na real, eu acho que o medo de ser deportada foi tão grande que ela nem pensou em nada. Só foi embora dali às pressas e nem endereço deixou. Cara, agora imagina a cara da Mel quando soube disso. Porque vamos combinar, a mulher só entrou nessa história para ajudar. E sem querer, a Mel ferrou a vida dela. Que azar, né? Mas cá entre nós, eu achei a Reginalda precipitada. Eu não acho que a imigração saia aí batendo de porta em porta procurando imigrante para deportar. Isso é muito caro, mão de obra, passagem e tal. Então acho que a dona Reginalda se precipitou sim. Até porque esse lance aí da Mel ter ido para a salinha aconteceu 2 meses antes da dona Reginalda se mudar. Se mudar não, fugir mesmo, né? Então se a imigração não tinha aparecido em 2 meses, não é agora que eles iam bater lá na porta dela. Acho que isso ia acontecer se ela tivesse cometido algum crime dentro dos Estados Unidos. Aí se cometeu ou não, eu não sei. Pode ser que tenha sido isso também, né? Mas não dá pra gente saber. Bom, depois disso, a dona Maria nunca mais teve contato com a dona Reginalda. A Mel, então, nunca mais ouviu falar. Melhor assim, né? Assim não corre o risco de entregar a mulher sem querer de novo. Bom, a Mel nunca foi para Portugal. Ela continuou morando aqui nos Estados Unidos. E por coincidência, por destino, sei lá, hoje ela trabalha numa ONG ajudando imigrantes. Olha só como a vida dá voltas. Essa foi a história da Mel. Na semana que vem a gente conta mais uma vez uma história que envolve câmeras escondidas. E de novo, a história é de marido que posta imagens da própria esposa na internet. E dessa vez não foi por vingança ou porque ele queria vender essas imagens, não. Foi porque ele tem prazer em expor a própria mulher. Acredita nisso? Ele tem prazer de ver outros homens cobiçando a mulher dele. A história tá bizarra e a gente conta na próxima quinta-feira, aqui no podcast História de Imigrante. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. A edição de som é de Tadeu Jardim, a produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.